Fala galera, professor Arthur Damasceno, Direitos Humanos, hoje aqui trabalhando contigo os comentários da prova de oficial Polícia Militar aqui do estado do Rio de Janeiro. 10 questõezinhas que a gente separou aqui para comentar uma por uma, trabalhando aí alguns valores interessantes e percebendo ou mostrando para todos nós que a prova não apresentou aquela complexidade gigantesca, né? Exigiu atenção e é essa atenção que a gente vai trazer para cá. Te peço, te convido para vir comigo aqui. Na brincadeira, vamos começar a examinar então as nossas questões. Antes mesmo de começarmos a leitura dessas 10 questões, é informar que a organização dessas questões que estão aqui no nosso material, levei em consideração a prova 1, legal? Então, ó, dá uma olhadinha aí na tua prova. Se porventura você tem contigo a prova 2, 3, 4, é só examinar qual é a questão. A numeração provavelmente não vai estar batendo, mas acompanha aqui. Vamos começar a nossa brincadeira, então, lendo a questão 1. O enunciado diz o seguinte, olha: considerando o tema direitos humanos, marque a alternativa incorreta. Então, nessa primeira questão, a nossa intenção é encontrar a alternativa incorreta. A letra A. Direitos humanos são os direitos básicos de todos os seres humanos. Ele determina como direitos básicos de todos os seres humanos, né? Seres humanos. Pois é, eu, inclusive, determino ou digo que não são nem direitos básicos. São direitos básicos e imprescindíveis, né, a todo e qualquer ser humano. A nossa Constituição estabelece, e era o nosso conteúdo programático, o artigo 5º da nossa Constituição Federal, versando sobre os direitos e deveres individuais e coletivos, e percebendo ali, aquele nosso artigo 5º, uma enormidade de direitos, vários direitos, mas nós não temos todos os direitos previstos no artigo 5º, eu posso entender sim que os nossos direitos humanos, aqueles apresentados na nossa Constituição, os chamados direitos humanos fundamentais, são direitos básicos, tá? Não atrapalhou, são imprescindíveis, mas são básicos. Olha, eu vou passar tranquilamente por essa letra A, vamos ler as outras alternativas, até porque nós estamos buscando a alternativa incorreta. Essa minha letra A, por enquanto, não gerou nenhum tipo de problema. Coloquei como correta. Vem para a letra B. É evidente a importância dos direitos humanos para a construção de um Estado democrático de direito, onde as instituições públicas e particulares, e em particular, melhor, a polícia, exercem suas atividades com base nos princípios de respeito à dignidade humana. Galera, perfeito, tá? Tranquilo demais. Quando a nossa banca buscou apresentar que é evidente, notória a importância dos direitos humanos para se construir um Estado democrático, perfeito. Na realidade, lembre-se, a nossa Constituição, por ser democrática, ali nós estamos verificando o poder que é do povo. Todos os dados apresentados na Constituição Federal, inclusive aqueles que apresentam os direitos humanos, eles nasceram da vontade do povo. E é justamente os direitos humanos, assim como outros tópicos importantíssimos que nós encontramos na nossa Constituição, que dão sustentação ao nosso Estado democrático, né? E justamente para atender a dignidade humana e outros princípios mais que a nossa banca apresentou aqui na letra B. Letra B, perfeita. Vamos avançar mais um pouquinho. Letra C diz o que pra gente? Olha aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui, ó. Os direitos humanos são um conjunto de valores que admite interpretações e conotações diversas. Englobam uma gama ilimitada de direitos e deveres do homem para com o homem e, por extensão, para com a natureza, pois dela depende a humanidade para sua sobrevivência. Perfeito, galera. Olha aqui, ó, ele está dizendo um conjunto de valores, que são os nossos direitos humanos, né, admitindo interpretações. Lembre-se que os nossos direitos humanos fundamentais, aqueles apresentados no nosso artigo 5º, eles não apresentam caráter absoluto. Em diversas circunstâncias e em cenários concretos, nós iremos relativizar aqueles valores. Isso, a própria Constituição admite, né, essa relativização e vai gerar, certamente, interpretações diversas. Lembre-se, esses mesmos direitos humanos já apresentados aqui, né, que
que apresentam, que determinam várias interpretações, englobam não apenas direitos do homem para com o homem, mas também direitos do homem para com a administração, direitos do homem para com a natureza. A nossa Constituição versa sobre meio ambiente, protege meio ambiente e é um valor relacionado no âmbito dos direitos humanos. Uma questão lá para frente até vai tratar alguma coisa relacionada ao meio ambiente e nós vamos perceber, voltando inclusive a um melhor entendimento da letra C, mas a minha letra C perfeita, problema nenhum encontrado aqui. A letra D, essa justamente até que se porventura surgiu dúvida para você, letra A, letra B, letra C, a letra D afasta qualquer tipo de problema. Olha o que diz pra gente, ó. São considerados direitos humanos apenas os direitos civis e políticos. Perceba que a nossa Constituição, quando determina valores relacionados a direitos humanos, ela vai estabelecer os direitos e deveres individuais e coletivos no artigo 5º, vai também estabelecer direitos do trabalho no artigo 6º, versa sobre nacionalidade, né? Aquele indivíduo que conquista a nacionalidade originária é chamado de brasileiro nato, que conquista a nacionalidade derivada é chamado de brasileiro naturalizado, são valores relacionados aos direitos humanos. E quando a nossa banca determina na letra D que os direitos humanos se resumem, se esgotam apenas em direitos civis e políticos, muito errado. Direitos de nacionalidade, direitos do trabalho, direitos econômicos, direitos relacionados ao meio ambiente, muita coisa ingressa aqui no âmbito dos direitos humanos. Então, olha aqui, pessoal, ó, a nossa alternativa a ser marcada como incorreta na primeira questão, aqui na nossa organização, questão de número 51 da prova 1, letra D. Show de bola? Anota aí no teu material, vamos avançar, né? Letra D é já o gabarito da nossa primeira questão. Galera, vamos partir então para a questão de número 52. De novo, prova 1, a nossa organização. E essa aqui, tranquila, diz o seguinte: a Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas afirma que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos, dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros com espírito de fraternidade. Leitura linda, né? Deixa a gente até emocionado. É justamente o que a gente retira lá do artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Aí você já fala assim, poxa, professor, esse conteúdo aí, essa Declaração Universal do Homem, que a gente tira lá, esse tratado internacional, isso aí não estava presente no meu conteúdo programático, Arthur. Lá no meu conteúdo programático, edital, vinha apenas versando acerca do artigo 5º da Constituição Federal. Beleza, mas esse assunto aqui ele é literalmente linkado aos valores apresentados no artigo 5º. Apenas uma apresentação aqui que vai gerar ou vai determinar para você trazer para a questão valores que você estudou no teu artigo 5º. Olha aqui. E a nossa questão, ela justamente trata acerca dos direitos humanos apresentados lá no nosso artigo 5º, que liga, que traz esse link ao que a gente leu no enunciado. Marque V, verdadeiro, ou F, falso. Entre os direitos humanos temos, olha galera, direitos de liberdade, direitos humanos apresentados na nossa Constituição, no artigo 5º, já fugi completamente daquele caput do Tratado Internacional, nossa Constituição apresenta direitos de liberdade, você não precisa nem pensar, você já vai lembrar do direito à liberdade de locomoção, direito de liberdade profissional, a liberdade de manifestação de pensamento, liberdade de credo religioso, olha, tô cansado. Eu vou continuar falando de liberdade aqui e não paro mais. Então eu já estou percebendo que eu tenho um verdadeiro. Dentre os direitos humanos apresentados no nosso artigo 5º, direitos de liberdade são encontrados. Direitos econômicos, verdadeiro. Lembre-se que quando nós estudamos a incorporação dos direitos dentro dos direitos humanos, nós iremos encontrar direitos de liberdade, direitos do trabalhador, direitos de nacionalidade, meio ambiente, defesa do consumidor, direitos sociais, culturais, econômicos, tudo aqui apresentado para gente, né? Eu até vou pedir para que você lembre de algo que você estudou certamente em sala de aula. Olha aqui, ó, os nossos direitos humanos.
fundamentais, eles são classificados, lembra aí, ó, quando você viu aqueles direitos de primeira geração, lembra disso? E são os direitos relacionados às liberdades. As diversas liberdades já é o primeiro tópico lá, que a gente colocou o Vzinho. Direitos de segunda geração, direitos relacionados à igualdade. E o teu professor em sala de aula falou assim, ó, a igualdade material, aquela célebre frase de Rui Barbosa que diz desigualar os desiguais na medida de suas desigualdades. E quando a gente olha para essa igualdade material, a necessidade de desigualar os desiguais na medida de suas desigualdades, na intenção inclusive de atender à justiça social, galera, o que vem na cabeça são direitos econômicos. No âmbito do direito econômico é que a gente precisa realmente afastar essas desigualdades para ter os indivíduos no mesmo patamar. Eu tenho esses direitos econômicos inseridos aqui na segunda geração dos direitos à igualdade material, onde eu tenho os chamados direitos sociais, culturais e econômicos. A terceira geração já coloco aqui justamente para atender alguns outros valores que nós veremos dentro dos tópicos que nós estamos colocando VOF. Olha aqui, ó, terceira geração, a gente lembra da solidariedade, e aqui o que aparece para a gente são aqueles chamados direitos difusos de uma coletividade. São aqueles direitos que são meus, são seus, são nossos, mas eu não tenho uma propriedade específica. Arthur, me dá um exemplo aí. O ar atmosférico, o mar, tudo isso que a gente percebe no meio ambiente. O meio ambiente é meu? O meio ambiente é seu? Também. O meio ambiente é nosso, mas perceba, ele é mais meu do que seu ou mais seu do que meu? Aí você diz, não, Arthur, ele é nosso, eu não consigo aferir uma propriedade específica. Pois é, você está agora versando ou tratando de um direito difuso de toda uma coletividade e é resguardado nos direitos humanos a terceira geração dos direitos humanos fundamentais, solidariedade, direitos humanos apresentam esse caráter, né? De ser um direito difuso, de ser um direito de coletividade, não apenas o meio ambiente, a gente pode também trazer aqui a defesa do consumidor, que está lá no nosso artigo 5º, inciso de número 32, guardado isso aqui, galera, direitos de primeira geração, liberdades, segunda geração, igualdade, terceira geração, solidariedade, e são os direitos difusos, meio ambiente, defesa do consumidor. Deixa eu voltar para a minha questão, olha aqui, ó. Olha o que a gente tem. Então eu já percebi que o primeiro tópico aqui, direitos de liberdade, fácil, direitos de primeira geração, direitos econômicos, ficou fácil, que são os direitos de segunda geração, direito ao meio ambiente equilibrado, galera, meio ambiente, terceira geração, acabamos de ver, direito de informação, liberdade de informação, acesso à informação, inciso 14 do teu artigo 5º, cansou de estudar, informação que eu tenho o direito de receber dos órgãos públicos, inciso 33 do nosso artigo 5º, direito de informação pessoal, que é tutelado por um remédio constitucional que você chama de habeas data, direito de informação, óbvio, tá lá claramente, né, apresentado no nosso artigo 5º, igualdade. Galera, o teu artigo 5º começa tratando da igualdade. E é mais uma questão que a gente vai encontrar daqui a pouco. Todos são iguais em direitos e obrigações, iguais, igualdade. Pessoal, tudo certo. E se tá tudo certo, eu já chego aqui no complemento da questão que me exige o seguinte: assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. Galera, pode ser de cima para baixo, de baixo para cima, pode ser de lado para lado, porque tá tudo certo, letra B. Tá beleza, galera? Segunda questão, tranquila pra gente, sem dificuldade. E vamos avançar. Vamos para a nossa questão de número 53, prova 1, e ela traz o seguinte, faz a leitura aqui comigo. Sobre a polícia e os direitos humanos, marque a alternativa incorreta. Novamente, alternativa incorreta. E você vai perceber que essa questão de número 53, ela traz valores tão claros, mas tão objetivos, tão simples, e ela fica até difícil de se errar. Perceba só. A polícia é vista como uma instituição ontológica. A ideia realmente, né, de estar um pouco distante do ser humano, uma instituição ontológica,
Entretanto, ela é composta por pessoas, policiais, que antes de tudo são cidadãos e na cidadania devem nutrir sua razão de ser, tornando-se iguais a todos os membros da comunidade em direitos e deveres. Por mais que você enxergue muitas vezes a polícia distante, né, pelo menos num movimento, aquele pensamento muito filosófico, essa nossa polícia, ela é realmente composta por pessoas, pessoas que antes de tudo são cidadãos e que também são assegurados a estes cidadãos policiais os direitos e deveres individuais e coletivos que nós temos na nossa Constituição, artigo 5º, nosso conteúdo programático. Tá tudo certo, tá perfeito, chega até a emocionar a leitura, né? Opa, nem posso marcar porque eu quero é incorreto, desculpa, galera. Então, ó, não marco porque tá correto. Vamos para a letra B. Olha o que diz aqui, ó. O policial, né, ou a polícia, melhor, que aqui foi um errozinho de digitação, né, a polícia deve ter suas ações fundamentadas em princípios éticos, técnicos e legais. Perfeito, galera. É justamente o que a gente estudou a beça em sala de aula, versando sobre a atuação da polícia, né? Inclusive se porventura a polícia agir atingindo os princípios éticos, técnicos e legais, a possibilidade inclusive do cidadão, do indivíduo exercer a sua reclamação, o direito de petição aos poderes públicos para a defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. A polícia certamente, todas as ações dela devem ter fundamentos éticos, legais, melhor, constitucionais, né, para não violar direito individual. Beleza pura? Não vou marcar a letra A, melhor, não marco letra B também, porque a nossa letra B está correta. Vamos avançar então aqui para a letra C. O que a gente tem? O policial é o agente público que mais representa a manifestação do Estado na preservação da segurança e, mesmo agindo legitimamente, empregando a força, não pode descurar-se dos direitos fundamentais que decorrem os direitos do ser humano à sua dignidade. Perfeito, né? Está diretamente relacionado à preservação da segurança. A gente também viu no âmbito do estudo dos direitos humanos previstos lá na nossa Constituição, e a polícia, inclusive a militar, ela exerce aquela atuação de polícia preventiva, de prevenir a sociedade do acontecimento do crime, né? Preservando a segurança, lembrando inclusive que, mesmo agindo legitimamente, né, ela precisa estar literalmente amparada aos valores apresentados também, que tange a sua atuação, a vedação de tortura, vedação a ilegalidade, ao abuso de poder, valores que nós vimos no nosso artigo 5º, mesmo quando tratando de uma ação legítima. Ela precisa estar literalmente debruçada nesses valores constitucionais. Aqui perfeito, nenhuma falha na nossa letra C. E essa questãozinha também traz, dentre as alternativas, a nossa letra D. Pelo amor de Deus, galera, vem pra cá, lê comigo. Olha aqui, ó. Violar as regras especiais de tratamento a crianças e adolescentes não é considerado violação dos direitos humanos. Gente, meu Deus do céu, não é considerado violação dos direitos humanos tratamento que ofenda, né, as regras que são destinadas às crianças, aos adolescentes. Caramba, o policial, ele precisa, obviamente, além do mais, né, em se tratando de crianças e de adolescentes, estar literalmente debruçado aos valores que a gente encontra, os valores constitucionais lá do nosso artigo 5º. Toda a nossa fala, né, a gente trouxe para atender a letra C, uma leitura perfeita, linda, correta, mesmo agindo legitimamente, ele não pode descurar-se dos direitos fundamentais, se perde completamente o passo quando a gente lê a letra C. Tá? Viola sim. A nossa alternativa incorreta, letra D, a gente já resolve mais uma questão. Perfeito, galera? Vamos avançar, matar mais uma questãozinha. Essa foi a 53, gabarito, letra D. Olha o que a gente tem aqui na questão de número 54, já respondida por nós, agora há pouco, quando fazendo a questão de número 52. Tá? Olha, todos são iguais perante a lei. Isso aqui eu já marco logo, para a gente não perder tempo.
todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Esse trecho dos direitos e garantias fundamentais trouxe à luz um dos princípios constitucionais, e é o princípio da... Galera, primeiro, isso aqui é a abertura do nosso artigo 5º, nosso artigo 5º cabeçalho, né? Caput, cabeça do artigo, justamente trazendo pra gente a ideia da igualdade formal, onde todos são iguais em direitos e obrigações. Não há diferenças quando nós versamos acerca das liberdades. Eu tenho a liberdade de locomoção, você também tem, e a nossa liberdade de locomoção é igual. Aqui eu não vislumbro diferenças, eu não busco desigualar desiguais, dar tratamento diferenciado. Eu apenas afirmo que todos são iguais perante a lei e ponto, sem distingui-los, sem afastar, né, sem aplicar diferenças, valores relacionados ao direito à vida, direito à liberdade, direito à igualdade, segurança, enfim. Galera, se eu estou falando tanto de todos são iguais, igualdade, a nossa alternativa a ser marcada só pode ser letra B, direito de igualdade, igualdade formal, que nós retiramos no nosso artigo 5º, cabeçalho, caput, cabeça, início do artigo. Foi show de bola. 5-5. Vamos avançar? Na questão de número 55, prova 1, a gente encontra mais uma recomendação do texto constitucional, artigo 5º, inciso 1º. E olha, eu até vou comentar que essa questão aqui foi a que mais confundiu. Não está difícil, não foi apresentada como uma questão altamente complexa. Exigiu atenção, exigiu uma interpretação do princípio que a gente encontra lá no nosso artigo 5º, inciso 1º, o princípio da igualdade. Mas simples, a gente acabou de versar agora sobre uma questão de igualdade, que foi na 54, e a gente chega rapidamente aqui à resposta. Só pensar um pouquinho. Tem uma outra questão também, daqui a pouquinho, que vai tratar da legalidade, também vai te exigir pensar. Essa aqui, vamos matar. Olha, diz o inciso 1º do artigo 5º que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. A frase que melhor traduz o pensamento do inciso é: a lei reservará certos direitos apenas aos homens. Aí você fala assim, Arthur, mas não existem diferenças entre homens e mulheres? Existem, né? Como, por exemplo, quando a gente fala de contribuição, né? O homem hoje contribui tempo de serviço 35 anos, a mulher contribui um pouco menos, 30 anos. É uma diferença? Existem diferenças, mas eu ainda não estou olhando para a igualdade formal traduzida no nosso inciso, onde homens e mulheres são iguais. Aqui eu não vislumbro diferenciação, aqui eu quero olhar realmente a tradução da igualdade formal, sem distinção. Homens e mulheres são iguais, não posso marcar letra A. Letra B, a mulher reserva-se certos direitos de acordo com a lei. Reserva? Justamente o que a gente acabou de falar, a igualdade material, tratamento desigual para aqueles que são desiguais. Mas eu ainda não estou abraçando a igualdade formal. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Não posso marcar letra B. Letra C. As mulheres são dispensadas de obrigações que a lei impõe aos homens. Tá certo isso? Tá certo? Né? Você lembra logo do serviço militar obrigatório aos homens, as mulheres não? Arthur, no marco letra C, galera, de novo, eu estou olhando para o inciso 1º, a igualdade formal, onde homens e mulheres são iguais, sem apresentar distinções. É perceber aqui que as liberdades apresentadas no artigo 5º, elas são tão iguais para os homens quanto para as mulheres, igualdade formal. E aí me aparece essa letra D, dizendo que homens e mulheres são iguais perante a lei. Galera, é justamente a tradução efetiva do que a gente acabou de perceber no inciso 1º. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Homens e mulheres são iguais perante a lei. Tá percebendo? Olha, confunde, porque você
consegue aplicar alguns valores fáticos, práticos, do dia a dia nas outras alternativas. Mas a questão, a banca te exigiu traduzir, linkar a alternativa que você eventualmente iria marcar ao contexto do inciso primeiro. E a nossa alternativa a ser marcada, letra D. Tá claro isso, galera? Então, ó, mais uma. Te falei, a gente tem que pensar de acordo com a banca, né? E não foi difícil, tá? Sair desse roteiro aqui. Olha a nossa questão de número 56. E essa questão dada, de tanto que tratamos dos remédios constitucionais. Olha aqui, ó. Nos termos da Constituição Federal, alguém que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade, e eu já grifo isso aqui, ó, liberdade de locomoção por ilegalidade, abuso de poder, será concedido, galera, é aquela brincadeira que a gente cansou de fazer no quadro. Olha aqui, ó, os dois habeas corpus, habeas data, cada qual cuidando de um direito específico. Eu tenho direito de locomoção, eu tenho direito de informação pessoal, falamos muito sobre isso, e se porventura a violação não estiver ofendendo a locomoção, não estiver ofendendo a informação pessoal, se eu não posso usar habeas corpus, se eu não posso usar habeas data, aparece aquele terceiro remédio, o mandado de segurança, que cuida de todo o resto, que vai cuidar de todo o resíduo, melhor, que vai cuidar de todos os outros direitos líquidos e certos que não sejam locomoção, informação pessoal. Por isso que a gente lembra em sala que nós trabalhamos o caráter residual. Só uso o mandado de segurança se a violação não estiver atingindo a locomoção, a informação pessoal. Porque em sendo locomoção, só pode ser o habeas corpus. Em sendo a informação pessoal, só pode ser o habeas data. Olha, e se nós já grifamos no enunciado da questão e a coação, a violência está atingindo o direito de locomoção, ele já começa versando sobre o mandado de segurança. É todo o resto. Caráter residual, não posso marcar. Sentença declaratória, isso não é uma ação, isso aqui é um passo dentro do processo. Uma sentença que, inclusive, vai existir na ação de habeas corpus. Habeas corpus de letra C, já até marquei aqui pra gente não perder tempo. Proteção policial, pelo amor de Deus, isso aqui não é ação, eu não tô versando sobre ação. Então, ó, letra a ser marcada é letra C. Beleza? Simples, questão simples, tá? Acho que essa aqui foi só pra você não zerar a tua prova, hein? Direitos humanos. Mas vamos embora, vamos avançar. A próxima questão. Essa questão aqui também foi muito bem formulada. Boa, boa. Te exigiu o pensamento. Porque as alternativas, elas fazem uma zona na cabeça. Ainda mais se tu tiver acordado agora, tu vai ficar meio atordoado. Não é difícil não. Pensar comigo. Olha aqui, ó. Diz o inciso 2º do artigo 5º, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, que é efetivamente o nosso princípio da legalidade. Antes de tratar das alternativas, vamos lembrar aqui de algumas coisas. O princípio da legalidade, ele se aplica tanto aos indivíduos quanto ao poder público. E nós falamos muito disso. Mas as vertentes de aplicação dessa legalidade aos indivíduos e ao poder público são vertentes diferentes. Lembre-se que o princípio da legalidade, o indivíduo pode fazer tudo aquilo que a lei não proibir. Ou seja, se é proibido, eu não posso fazer. Se é proibido, eu não faço. Mas se não é proibido, para o indivíduo é uma liberdade, é um direito. Então, perceba, a lei vai determinar proibições e tudo aquilo que não se apresentar como proibição, eu posso fazer. Tenho liberdade para fazer, liberdade para agir. Então, é certo dizer que eu vou fazer muita coisa e a lei nem tocou. Porque o que ela não toca significa que não é proibido, é uma liberdade, é um direito. É nesse prisma que tu vai resolver a tua questão. Essa legalidade é o indivíduo.
Mas eu vou te lembrar também da legalidade da administração pública, até porque você daqui a pouco vai ver o resultado, vai perceber que ficou lá nas cabeças, né, do ranking lá de aprovação, vai virar aí um oficial, tem que estar ligado que a legalidade para você, poder público, né, que vai estar atuando aí na pista, você só vai poder fazer aquilo que a lei autorizar. É a legalidade e a administração pública. Ela só faz aquilo que for autorizado em lei, ou permitido em lei, tá? Mas vem comigo aqui. Essa é a legalidade, a gente já entendeu. Letra A diz o seguinte, ó. Desculpa, percebendo que eu tô com a voz hoje, porra, sexy, né? De locutor de rádio. Eu tô com uma gripe horrível, mas vem pra cá, ó. A lei deve prever tudo o que se faz, mas não o que se deixa de fazer. Galera, a lei deve prever tudo que se faz. Bom, se eu não vou fazer o que é proibido, a lei está dando espaço para tratar das proibições. Ela não vai ter ali informações acerca do que eu vou fazer. Pô, se tudo que eu puder ou vou fazer tiver na lei, caraca, a lei tem 900 milhões de artigos. Então, ó, a letra A totalmente equivocada. A lei deve prever tudo que se faz. Não, tudo que se faz, posso presumir, é uma liberdade. E é, na verdade, o oposto do que está sendo aferido na lei. E a lei só traz o que é proibido, o que não tenho a permissão de fazer. Não posso marcar a letra A. Letra B. Alguém só está obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa apenas se determinado em lei. Galera, é a tradução efetiva do nosso inciso segundo. Alguém só está obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa apenas se determinado em lei. Deixa eu só ler de novo, só para você perceber. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Gente, é a mesma coisa, igualzinho. Ele só mudou uma palavra ou outra. Letra B, já marcou? Até porque as outras você vai voltar a pensar esse cenário da liberdade. O que é proibido eu não faço. Se eu faço é porque é liberdade. Olha aqui, ó. Fazer ou deixar de fazer alguma coisa não prevista em lei contraria a Constituição. Eu posso fazer as coisas que não foram previstas em lei? É claro, e é justamente o que você vai fazer. O que não foi previsto significa que é liberdade. O que não foi previsto significa que não é a proibição. Vai lá e faz. Está dizendo aqui, ó, fazer alguma coisa não prevista viola a Constituição? Não, não é por aí. Letra D. Tudo que se faz ou se deixa de fazer tem de ser amparado por lei. Tudo que... Galera, tudo que se faz tem que ser amparado por lei. Na realidade, você vai fazer tudo aquilo que não está na lei como proibido. É, de novo, a ligação, o pensamento da liberdade, o pensamento, o princípio da legalidade sendo aplicado aos indivíduos. Tudo que não é proibido, eu faço. E a lei vai versar sobre as proibições. Tá claro isso, galera? Letra B também te exigiu pensar, tá? Olha... De todas essas questões, aquela da igualdade, você pode ter até escorregado, mas a gente percebeu que não foi tão complexo assim. Essa aqui também. Se você pensar, lembrar efetivamente da relação do princípio da legalidade ao indivíduo, você mata aqui facinho. Letra B, marcamos. Mais uma. Vamos avançar. O nosso tempo é precioso. Olha a questão de número 58. Chegando ao fim aí, né? Para quem chegou aí agora, sentou do lado, ó, prova 1, né? Toda hora eu tô repetindo, só para que você não fique confuso aí no exame lá do seu gabarito. 58, questão 58, prova 1, diz o seguinte, ó. Dentre as observações abaixo sobre os direitos e garantias individuais, não podemos dizer que é livre a manifestação do pensamento sendo vedado ao anonimato. Liberdade de expressão. Artigo 5º trata efetivamente disso lá no nosso inciso 4º. Depois tu dá uma conferida lá. Inclusive determinando que você vai exercer ou manifestar o seu pensamento sendo vedado realmente um anonimato, a única vedação, né? Tá perfeito. Isso tá lá. Não posso marcar. Letra B. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei.
quanto nós falamos disso em sala, galera. Inciso de número 61 do nosso artigo 5º, literal, prisão em flagrante delito, a necessidade da ordem escrita e fundamentada, inclusive, para a manutenção da prisão que foi em flagrante delito, e se porventura não houve flagrante delito, a necessidade dessa ordem, que, obviamente, só vai partir de autoridade judiciária competente. Arthur, e essa exceção? Pois é, a exceção está apenas para as transgressões militares, os crimes propriamente militares. Imagine só você daqui a pouco lá, faltando 3 serviços, o que vai acontecer contigo? Cadeia, parceiro. Vai ficar preso. Mas essa prisão tua, que é uma prisão, vai ser determinada pelo próprio comando, uma transgressão militar, não tem a necessidade de uma ordem que partiu do Poder Judiciário, do magistrado. É uma exceção. A exceção está para as transgressões militares, para os crimes propriamente militares. Mas na esfera civil, olhando para os indivíduos, ninguém será preso senão em flagrante delito, ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, inciso 61, artigo 5º, matou, sem dúvida. Letra A, letra B, bonito, não posso marcar. Vem para a letra C, galera. Olha o que a gente tem aqui na letra C. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Princípio do devido processo legal. Literal, igualzinho que você encontra lá no teu artigo 5º, inciso de número 54. Tá perfeito. Lembrar, inclusive, que nós temos aquela prisão que ocorre por conta do flagrante delito, que é cautelar, pode ser preventiva, temporária, ela está presa a outros 2 valores que saem desse devido processo legal, que é a razoabilidade e a proporcionalidade. Mas que razoável você separar um indivíduo da sociedade que tenha cometido um crime flagrante delito, com testemunhas, com todos aqueles valores, separa. Pode até ser solto num habeas corpus e aguardar o julgamento em liberdade, mas razoável que seja separado. E olha, perceba que isso não está ofendendo o devido processo legal. Você está usando a razoabilidade e a proporcionalidade. É o que a gente estuda aqui na nossa letra C, que aferiu o princípio do devido processo legal perfeito. A letra D, olha só, ninguém será submetido a tortura, ótimo, nem a tratamento desumano, perfeito, ou degradante, legal. Agora, daqui para frente, a não ser os julgados e condenados nos crimes previstos na lei dos crimes hediondos. Então quer dizer que a nossa Constituição diz, e se o cara comete um crime hediondo, vamos botar aí um latrocínio daquele qualificadíssimo, aí a gente pode torturar o camarada, né? Tapa na orelha, né? Saco na cabeça, que a gente viu nos filmes aí, pode fazer tudo que tange a tortura, tratamento desumano, galera, contraria completamente a relação de direitos humanos que você passou meses estudando para o teu concurso e contraria completamente a literalidade do inciso 3º do teu artigo 5º, que versa justamente parte dessas informações. Qual parte, Arthur? Até aqui, ó. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Ponto final. Ponto final. Isso aqui pra frente é ilusão, maluquice, ó. Camarada lá da banca, pois é. Então, ó, marca essa letra D aqui. Já marcou, totalmente equivocado. Essa é a alternativa a ser marcada, não corresponde a um direito constitucional. Beleza? Letra D, matamos mais uma questão. Essa foi a questão de número 50 e 58? Deixa eu só confirmar aqui. 58 aquela, né? Então bota aí, letra D. Show? Mais uma, 59. Quanto às garantias constitucionais abaixo, qual não corresponde à nossa realidade? Mais uma para a gente encontrar aí, o erro, né? Marcá-la. Olha aqui, ó. Em toda e qualquer hipótese, o sigilo das correspondências e comunicações telegráficas e de dados das comunicações telefônicas é uma garantia constitucional inviolável. Galera, de cara, né? Olha, inviolabilidade das comunicações. Eu vou até te pedir, pega aí tua Constituição. Arthur, não tenho. Então abre aí no Google, né? Dá uma pausa aí, abre no Google aí, Constituição, inciso 12. Achou?
Show? Tu vai perceber que lá diz o seguinte, ó, a literalidade responde essa questão. Diz assim, ó, é inviolável o sigilo, as correspondências, as comunicações telegráficas, de dados, as comunicações telefônicas, salvo no último caso, por ordem judicial, na forma, nos casos que a lei estabelecer, né, para fins de investigação criminal, instrução processual penal. Quando ele traz esse salvo por ordem judicial, você já está percebendo o seguinte, o magistrado pode derrubar essa proteção? Pode. A ordem judicial pode derrubar a comunicação telefônica, a proteção que existe a essa comunicação telefônica, assim como pode derrubar toda e qualquer outra comunicação apresentada nesse 12 aí. Tá claro? É claro que um estudo mais aprofundado da inviolabilidade das comunicações vai nos mostrar que essas outras comunicações, a correspondência, as telegráficas, dados, elas podem ser derrubadas também por ordem administrativa. Tá? Se é comunicação telefônica, só a ordem judicial. Isso aqui a gente tinha que conversar um pouco mais, mas aí nós teremos oportunidade de estar aí estudando esse tema em outros momentos, mas de cara, só lendo, você não precisa nem de um acervo doutrinário, jurisprudências diversas do STF ou do STJ para matar essa questão. Olha aqui, quando você lê no 12 que essas comunicações, né, são apresentadas, depois vem salvo por ordem judicial, esse salvo já traz a possibilidade de derrubada dessa proteção e a letra A já está dizendo que em toda e qualquer hipótese essas comunicações se apresentam como garantias invioláveis, não podem ser derrubadas. Podem, galera. Tá? Então, ó, já marquei. Vem comigo. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, desde que sejam atendidas as suas respectivas qualificações profissionais que a lei estabelecer. Tá perfeito, certinho. Dá uma conferida no inciso 13. Ele mudou um pouquinho a redação no final, mas não gerou nenhum tipo de problema. É aquela norma de eficácia contida, né? Você que já vem estudando sabe, tá ligado? Mas a questão é literal, isso aqui está preso à literalidade do texto constitucional, lá no inciso 13. É lembrar que nós temos a liberdade profissional. Posso ser jogador de basquete amanhã? Posso. Você que está rindo aí, para de palhaçada, porque para ser jogador de basquete não precisa ser alto, não precisa ser nada, só precisa saber jogar, não precisa de qualificação profissional, faculdade, nada disso. Agora, para exercer a medicina amanhã, eu que sou formado em Direito, posso? Aí você já vai falar assim, não, Arthur, porque a lei, ela exige uma qualificação profissional. Então, olha aqui, ó, para algumas profissões, desde que sejam atendidas suas respectivas qualificações profissionais estabelecidas em lei. Razoável demais. E para algumas profissões, para alguns trabalhos, alguns ofícios, a necessidade de qualificação profissional. E quem vai determinar a qualificação profissional é a lei, não é a Constituição. A Constituição só traz a possibilidade que a lei restrinja, contenha o exercício. E aí você vai precisar cumprir essa certa obrigação, essa certa qualificação para exercer naturalmente a sua liberdade. É o inciso 13, está perfeito. Letra B não marco. Já até achei minha alternativa incorreta, letra A. As outras estão certas, precisam estar certas. Olha o que a gente tem aqui na letra C, galera. Olha só. É assegurado o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Quando necessário ao exercício profissional, se resguardar o sigilo da fonte, a gente também comentou tanto sobre isso, e é o que a gente tem lá no nosso inciso de número 14 do artigo 5º, que determina que todos nós temos a liberdade de acessar as informações que são apresentadas nos diversos veículos de mídia, só que do outro lado da história nós temos aqueles profissionais da informação que todo dia alimentam esses veículos de mídia, e para que essas informações cheguem com facilidade, naturalidade, tenhamos efetivamente a liberdade de acesso à informação ali assegurada, esses profissionais podem resguardar o sigilo da fonte justamente para atender, proteger, garantir o exercício profissional, nenhum problema. Inciso 14, dá uma olhada aí, literal,
fácil. E a nossa letra D é livre a locomoção em todo o território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, nele permanecer ou dele sair com seus bens. Literal, inciso 15. Galera, letra A, quando falou da inviolabilidade das comunicações, afastando qualquer hipótese de derrubada daquela proteção. E você já viu que existe. Tá claro então, galera? Matamos mais uma e chegamos à questão final, a questão derradeira, a questão de número 60, prova 1. E é com essa que você vai perceber que você gabaritou essa bagaça aí. Olha aqui, ó, o que ela traz pra gente. Relativamente aos direitos e deveres individuais e coletivos, marque logo abaixo a única resposta correta. Né? Ainda briga contigo, marque logo abaixo. Queria que marcasse aonde? Claro que tá abaixo. E a letra A diz assim, ó, em casos concretos poderá haver juízo ou tribunal de exceção. Galera, em casos concretos poderá haver juízo ou tribunal de exceção. Lembre-se, não há juízo, não há tribunal de exceção, não existe isso. Isso foi programado lá no inciso 37, dizendo que não haverá juízo ou tribunal de exceção, por mais que o teu crime tenha sido o crime mais bárbaro que toda a humanidade já viu na história. Se você é brasileiro ou estrangeiro, mas está aqui sob a jurisdição do Brasil, o seu julgamento deve acontecer usando a estrutura do nosso Poder Judiciário Nacional. Um processo que começa na primeira instância, com a possibilidade de passar pela segunda instância, quiçá chegar à instância superior, STJ Supremo, todo o caminho. Bom, agora, montar um tribunal que não existe, sei lá, com os ministros do STF, os ministros do STJ, com os comandantes das Forças Armadas, com a dona Dilma e com o Obama, que vai ser chamado só para te julgar, parceiro, se essa composição não existe, está sendo montada só para te julgar, se ela não faz parte da estrutura do Poder Judiciário, isso aqui é um tribunal de exceção, e tribunal de exceção não rola qualquer que seja o crime. E está dizendo aqui que em casos concretos isso pode acontecer? Claro que não. Passa longe dessa letra A, pelo amor de Deus. E vamos partir para a letra B. A letra B fala o seguinte: a lei penal não retroagirá em nenhuma forma. Gente, isso aqui não tem como você esquecer. E a gente falou pra caramba que a lei penal, a regra é da irretroação. Aquele efeito ex nunc. Mas ela pode retroagir quando for pra isso, beneficiar o réu. Tá lá no inciso 40. E tá dizendo que não retroage em nenhuma hipótese. Não marca não. Letra C. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Olha quanto nós falamos disso. A nossa Constituição não assevera vários direitos individuais, coletivos, até mesmo obrigações, mas vamos falar dos direitos humanos fundamentais. Se foi você que conquistou, parceiro, se foi comigo também, a gente entrou na luta, conquistou tudo isso e tá aí, ó, tudo consagrado na nossa Constituição, a intenção é que nós possamos utilizar esses direitos de que maneira? Imediatamente. É claro que em alguns direitos, mas algo muito residual, nós teremos ali a necessidade de atender qualificação profissional, ou esperar que o Poder Legislativo crie lei, norma regulamentadora para que possamos exercer, mas a regra é encontrarmos esses direitos sendo por nós exercidos de maneira imediata. E quando eu leio que as normas definidoras, os direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, galera, dá um pulinho lá no teu artigo 5º, lá no finalzinho dele, no parágrafo 1º, você vai perceber que não tem outra alternativa a ser marcada senão a ser essa é certa. Arto e D. Salvo os casos previstos na Constituição, a lei complementar poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados. Olha, dentre todas as questões, né, eu achei a prova até boa para você, né, pelo que a gente estudou em sala, mas todas as questões, todas elas, a letra D, realmente eu vou ter que criticar a banca, tá?
Porque a informação que a gente tira aqui da letra D está errado. Né? Você até matou, a letra C estava muito clara, a letra D está errada. Mas olha aqui, essa letra D ela tem base constitucional no artigo 12, parágrafo 2º, muito distante do único artigo 5º que estava no teu conteúdo programático. O artigo 12 fala de nacionalidade. E lá a gente até percebe que só quem pode estabelecer a diferença entre brasileiro nato e brasileiro naturalizado é a Constituição. Lei nenhuma, seja complementar, seja ordinária, medida provisória, lei, não nada. Só a Constituição pode estabelecer a diferença entre nato e naturalizado. Não atrapalhou a resolução da questão, porque a letra C estava muito clara. O exercício dos nossos direitos, exercício imediato. Mas olha, essa letra C aqui, com essa base de fundamento constitucional, salvo os casos previstos na Constituição, a lei complementar poderá estabelecer distinção, não. Só quem pode estabelecer diferenças é a Constituição, tá? Então, galera, a gente fecha assim a resolução das nossas questões, 10 questões para a prova de oficial da PM. Espero que você tenha tirado onda em direitos humanos, acertado todas as questões. Eu te aguardo aí em sala de aula ou até aqui mesmo na telinha. Brigadão por ter acompanhado até aqui essa nossa gravação, tá? Essa nossa correção das questões. Espero ter te ajudado. E galera, um grande abraço do professor Arthur Damasceno. Tô contigo. Vem comigo para a gente continuar aí gabaritando essas questões. Valeu! Tchau, tchau, pessoal!